Front-end ainda é uma boa escolha para os iniciantes que estão entrando no mercado de trabalho ou existe algumas alternativas melhores? Nesse vídeo eu quero falar sobre a saturação no mercado de front-end, principalmente para vagas de estagiário e de júnior. E passar a minha visão como desenvolvedor front-end, se ainda vale a pena se especializar no front ou é melhor ir para alguma outra stack. Então, sem mais delongas, já vamos começar o assunto do vídeo falando então primeiramente sobre por que tem tanta gente no front-end. Muita gente tem o primeiro contato com programação através do front-end, principalmente o pessoal que é autodidata ou começa a aprender através de cursos de programação ou algum bootcamp. Muitos desses cursos começam o conteúdo do didático através de HTML e CSS, que não é uma linguagem de programação, mas eventualmente eles aprendem JavaScript. E eu acredito que a escolha dessa tecnologia, dessas linguagens, é justamente por causa da facilidade que tem para tu conseguir criar alguma coisa funcional e para ter um feedback instantâneo das coisas que tu está escrevendo código. Com JavaScript, HTML e CSS, tu consegue ter muito mais rapidez em criar qualquer coisa e já saber e ver o resultado do código que tu está criando. E por causa desse resultado instantâneo, eu acho que acaba sendo muito mais motivador para as pessoas que estão começando a programar, comparado a qualquer outra linguagem mais difícil de uma forma tradicional, como se fosse aprender na faculdade, como, por exemplo, o C, por exemplo, né? Que acaba que tu vai ter que basicamente ficar vendo o teu feedback lutar contra o compilador, os erros do compilador e ver tipo as coisas no console não, esqueci o nome do negocinho que tu dá log no C, mas enfim, comparado ao C, por exemplo, o JavaScript é muito mais instantâneo as coisas que tu vai ter um feedback das coisas que tu está criando. Então eu vejo que esse é um dos principais motivos mesmo porque tem tanta gente no front-end. E isso acaba sendo um problema por causa que quando chega na hora de procurar vagas e começar a aplicar para vagas, para entrar no mercado de trabalho de fato, acaba que tu tem muita gente competindo também, porque todo mundo meio que seguiu o mesmo caminho. E tem mais um agravante nessa situação. Não são todas as empresas que valorizam uma pessoa que é especialista em front-end mesmo. E eu acredito que o motivo disso é porque a maioria dos problemas complexos, difíceis de resolver, de negócios, estão relacionados na parte... não relacionados, mas estão na parte do back-end, né? A maioria dos problemas que precisam ser resolvidos dependem mais do back-end do que do front-end. Então, dependendo do tipo do produto e do tipo da empresa, acaba que full stacks são muito mais interessantes para essas empresas. Principalmente para consultorias de software, né, que é essa questão da flexibilidade, uma pessoa full stack, a consultoria consegue vender tanto com um back-end como um front-end, ou um full stack. Então, essa flexibilidade num full stack é muito mais interessante para uma consultoria de software, por exemplo. E também, outra situação que é muito interessante ter um full stack é empresas que estão começando, estão querendo fazer um MVP. Às vezes teve gente que é só full stack, por exemplo, é muito mais flexível porque às vezes tu vai ter muito mais demanda do back-end ou muito mais demanda do front-end. Então se tem uma pessoa que consegue fazer os dois, é muito mais flexível e dependendo do que tu está resolvendo, tu simplesmente não precisa de um especialista. Se tu vai fazer um CRUD, geralmente um full stack já resolve o teu problema. Então esse que é um grande problema que eu vejo na minha visão de front-end atualmente no nosso mercado. Realmente está meio saturado, principalmente nas vagas de entrada, né? Imagino que quem está aplicando consegue estar sentindo isso na pele, né? Mas eu pessoalmente acho que isso é só relevante para quem está realmente começando na área agora. Para quem já tem mais experiência, eu acho que não é tão relevante assim. Tipo, o meu caso, eu sou um desenvolvedor front-end com quase 5 anos de experiência, não lembro exatamente. Eu acho que se tu tem uma certa quantidade de experiência, eu acho que tu não deveria ter receio de continuar se especializando na stack. Eu continuo achando que tem muito espaço para profissionais especializados, independente da tua stack, seja front, back, mobile, ainda assim sempre vai ter empresas que vão precisar desses profissionais, sabe? Às vezes vai precisar mais de back-end. Eu tenho a impressão, meu instinto me diz que a maioria das empresas precisam de mais especialistas de back-end. Além disso, eu também acho que nessa questão da especialização, eu queria também meio que enfatizar a questão que eu acho que o nível médio do desenvolvedor
front-end é bem abaixo, assim. Então eu acredito que não leva tanto esforço assim para tu se destacar. Por exemplo, para dar um exemplo real, eu, depois que eu entrei na minha empresa, eu conversei com o meu chefe e eu, por curiosidade, eu perguntei quanto tempo que eles demoraram para achar alguém, para me achar, no caso. E ele falou que demorou coisa de 4, 5 meses para conseguir achar eu, no caso. E eles estavam fazendo muita entrevista e no fim ele falou que, tipo, era muito difícil achar alguém que sabia pelo menos o básico do React, sabia o que estava falando, coisas que tinha realmente uma experiência de fato e não sabia só o superficial, sabe? A qualidade das aplicações que ele estava recebendo era bem abaixo da média, digamos assim. Então, por isso que eu pessoalmente fico bem tranquilo me especializando com front-end, mesmo que supostamente está saturado, alguma coisa assim, porque eu sei que no fim a qualidade da maioria das pessoas do mercado não é muito alta. Então, por isso que eu fico bem tranquilo nesse sentido. Mas então, para quem está começando, qual que é a minha recomendação, já que o front-end está meio saturado, né? A minha recomendação, na verdade, é não se empreender uma stack quando tu está no começo da área. Acho que nesse momento da tua carreira, eu acho que é muito mais relevante tu se manter flexível e, sei lá, ter um leque de opções muito maior. Porque eu acho que a questão mais importante para ti é ter experiência. Não importa qual seja a área, eu acho que a coisa que mais vai, tipo, te dar retorno profissional é ter experiência, não importa o que ela seja. Foi assim que no fim eu, na verdade, acabei no front-end. Eu recebi uma indicação de estágio de um colega da faculdade e acabou que eu consegui esse estágio sem saber nada de front-end, mas eu pessoalmente não tinha nenhum interesse em trabalhar com front-end, mas como eu acabei tendo essa vaga de mão beijada, então eu aceitei. E no fim eu acabei não odiando e trabalhando eventualmente um ano de estagiário como front e depois quando eu consegui uma vaga de júnior como full stack, eu ainda estava fazendo mais coisas de front, então eu acabei optando por me especializar no front-end mesmo, porque eu acho que fazia mais sentido eu continuar focando em algo que eu estava sendo relativamente mais produtivo. Não que eu não fosse bom no back-end também, acho que eu conseguia me dar bem nos dois. Mas também tem a situação de tu tem pouca experiência e tu tá na dúvida ainda se tu tem em qual coisa que tu quer se especializar, né? Vamos supor, por exemplo, tu tá trabalhando como full stack há um ano e, sabe, tu não tem muito bem um caminho. Ou, por exemplo, tem um desenvolvedor com 3 anos e trabalhou um ano com front-end, um ano com back-end, um ano com mobile. Então, sabe, nessa situação, o que tu deveria fazer, né? Aí eu acho que tu realmente tem que pensar em qual que é os teus objetivos para tua carreira, né? E também olhar mais ou menos o que tem na tua volta em questão de demanda, o que o mercado na tua região demanda, essas questões assim. Por exemplo, eu comecei com o Angular no front-end, né? O framework que eu trabalhei. Mas eu sempre tive essa vontade de trabalhar para a gringa. Eu sabia que isso era um objetivo meio que final da minha carreira, trabalhar para o exterior em algum momento da minha carreira. Então, com isso em mente, eu basicamente olhei as vagas, o que as vagas na gringa pediam, e eu notei que era muito mais comum achar vagas pedindo React do que Angular. Por algum motivo, o Angular aqui é relativamente popular, mas lá fora o React foi o que ganhou a rinha dos frameworks. Então, eu fiz essa migração do Angular para o React já pensando no futuro da minha carreira, e no fim acabou se pagando, porque hoje em dia eu trabalho com React já faz uns 3, 4 anos quase. Para mim, o teu foco no fim realmente deveria se achar alguma coisa que tu tem que se especializar e fazer isso o mais rápido possível, porque é isso que vai te dar realmente o maior retorno financeiro na tua carreira. Mas sempre levando em conta as coisas que têm demanda na tua região e também os teus objetivos finais para tua carreira, assim, né? O que tipo de empresa tu quer trabalhar, as coisas assim. Assim, eu acho que dessa forma meio que quase que aumenta bastante as tuas chances de ser bem sucedido na carreira. Não importa muito qual seja a tua escolha no fim. Mas claro que não tem nada garantido nessa vida, né? Mas eu acho que no fim não vale muito a pena perder tempo e energia mental se preocupando com coisas que não estão do nosso controle. Então só foca nas coisas que tu tem controle e o resto deixa por acaso, pra sorte, sabe?
Bom, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, e se tu assistiu até aqui, tu tem alguma dúvida, alguma pergunta para mim, alguma coisa que tu gostaria que eu falasse sobre, deixa aí nos comentários, porque eu geralmente sempre anoto as coisas que as pessoas anotam para futuros vídeos, deixar anotado no lugar onde eu deixo as ideias de vídeos. Então é basicamente isso, e agora eu vou deixar um vídeo aleatório aparecendo na tela de vocês, para vocês assistirem caso seja do teu interesse. Eu vou ficando por aqui, valeu!